Segunda semana de gestação. Ela é marcada pela implantação do blastocisto. Acontece que o hormônio HCG, ele acaba aumentando de quantidade presente no sangue. Então, à medida que o blastocisto vai sendo implantado, ele acaba sofrendo mudanças morfológicas e produz um disco embrionário bilaminar, que é composto por epiblasto e por hipoblasto. Esse disco embrionário bilaminar é que vai dar as características aos tecidos e órgãos do embrião. Então, resumidamente, como vai acontecer a segunda semana do desenvolvimento embrionário? Vai acontecer a partir da implantação do blastocisto e também vai acontecer algumas formações de estruturas extraembrionárias, que são cavidade amniótica, âmnio, saco vitelino, pedículo de conexão e também o saco cariônico. A partir dessa implantação do blastocisto, vai acontecer algumas mudanças morfológicas, que é a formação do disco embrionário bilaminar. Esse disco ele é composto pelo epiblasto e pelo hipoblasto, e ele vai gerar camadas germinativas que darão características aos tecidos e aos órgãos embrionários. Em relação à implantação do blastocisto, é que ele se inicia no 6º dia e finaliza no 10º dia após a ovulação. O trofoblasto ele vai imergindo no estroma endometrial e se diferencia em duas camadas chamadas de citotrofoblastos e sinciotrofoblastos. Durante a ação dos sinciotrofoblastos, ele estará cavando para que o blastocisto se alogue dentro do endométrio, e essa reação acaba se chamando reação decidual, que acabará formando estruturas chamadas de lacunas. Essas lacunas elas estão localizadas em torno do polo embrionário, e nas redes lacunares acontece que o sangue materno ele acaba fluindo livremente. Então, os sinusoides eles circundam o embrião, são erodidos pelo sinciotrofoblasto, que absorve esse sangue e transfere para o embrião. A segunda parte da segunda semana de gestação é a cavidade amniótica. É a partir do epiblastos e aí começam a surgir as células amniogênicas. Essas células elas dão origem aos amnioblastos. E esses amnioblastos eles acabam se separando do epiblastos e envolvem a cavidade amniótica e acabam produzindo um líquido chamado amniótico. A próxima estrutura é o saco vitelínico, que é formado pelo hipoblastos. Também tem um córeo, que é um evento que marca o final da segunda semana e o início da terceira. É quem dará origem à placenta no final da gestação do bebê e tem como função de absorver e transmitir os nutrientes para o bebê. E no final da segunda semana, o momento em que o embrião precisa crescer rápido e com isso necessita de um bom aporte de nutrientes, que dará a formação das vilosidades coriônicas primárias, sendo a primeira parte que faz parte do córeo. E por último, a última estrutura da segunda semana de gestação é o pedículo do embrião, que se configura como uma conexão da cavidade ao citotrofoblasto. A terceira semana de gestação é marcada pela graçulação, que é a formação de 3 camadas germinativas, que dão origem a diversas partes do corpo. Além disso, é desenvolvido na terceira semana a linha primitiva e notocorda. É também nessa semana que a mulher geralmente detecta a gravidez. Na gastrulação, o disco embrionário bilaminar é convertido em um disco trilaminar, com 3 camadas de célula. Cada camada do disco tem um nome específico. São eles o ectoderma, mesoderma e endoderma. Cada uma dá origem a um tipo de tecido diferente. A ectoderma ela dá origem à epiderme, sistema nervoso central e periférico,
os olhos, ouvidos e muitos tecidos conjuntivos da cabeça. Já o endoderma dá origem ao fígado, pâncreas e revestimentos epiteliais dos sistemas respiratórios e digestórios. Já o mesoderma dá origem a todos os músculos esqueléticos, as células sanguíneas, revestimento dos vasos sanguíneos, a musculatura lisa das vísceras, ductos e órgãos dos sistemas genitais e a maior parte do sistema cardiovascular, além dos tecidos conjuntivos, como a cartilagem, ossos, tendões, ligamentos, derme e estroma dos órgãos internos. A linha primitiva forma-se logo no início da terceira semana, antes mesmo da gastrulação. É quando ocorre a proliferação e movimento celular do epiblasto para o plano mediano do disco embrionário, formando assim uma linha que é a chamada linha primitiva. Na parte da cabeça da linha primitiva se desenvolve o nó embrionário ou nó primitivo. Logo após isso, ocorre a invaginação para baixo do epiblasto, convertendo a linha primitiva em sulco primitivo e o nó primitivo em fosseta primitiva. O processo notocordal é formado através de algumas células que migram da fosseta primitiva, formando assim um cordão celular notocordal, que é o chamado processo notocordal. Esse processo ele se alonga e ganha um lumen, formando o canal notocordal. Posteriormente, o assoalho do canal notocordal ele desaparece e o restante do processo forma a placa notocordal. Essa placa ela é achatada e sulcada e começa a se proliferar e dobrar, formando assim a notocorda. O desenvolvimento da notocorda ela induz o ectoderma embrionário a se espessar e formar a placa neural no ectoderma. A neurulação ela se inicia na terceira semana, mas só se completa apenas na quarta. É o processo envolvido na formação da placa neural, pregas neurais e tubo neural. A placa neural ela dá origem ao sistema nervoso central, ao encéfalo e à medula espinhal, além de outras estruturas, como a retina. As pregas neurais são formadas através da placa neural que se invagina ao longo do seu eixo central. E o tubo neural é formado quando as pregas neurais se juntam. O desenvolvimento dos somitos. Ele é durante a formação da notocorda e do tubo neural. O mesoderma intraembrionário se divide em mesoderma paraxial, intermediário e lateral, contínuo com o mesoderma extraembrionário. É próximo no fim da terceira semana de gestação. O mesoderma paraxial diferencia-se e forma os somitos, que é no fim da quinta semana, 42 a 44 pares de somitos estão presentes e avançam cefalocodalmente, dando origem à maior parte do esqueleto axial e músculos associados, assim como a derme da pele adjacente. O desenvolvimento do celoma, é no interior do mesoderma lateral e cardiogênico. Surgem espaços celômicos que se unem e formam o celoma intraembrionário, dividindo o mesoderma lateral em duas camadas: camada parietal, somática, que cobre o âmino, e camada visceral, explâncina, que cobre o saco vitelino. Durante o segundo mês, o celoma está dividido em três cavidades: cavidade pericárdica, cavidade pleurais e cavidade peritoneal. O desenvolvimento do sistema cardiovascular é no início da terceira semana. Começa a angiogênese no mesona extraembrionário do saco vitelino, do pedículo, do embrião e do córeo. A formação dos vasos sanguíneos inicia-se com a agregação dos angioblastos e lotas sanguíneas. Pequenas cavidades vão se formando dentro dos ailotas. Os angioblastos se achatam e originam o endotélio primitivo. Essas cavidades se unem formando redes de canais endoteliais. O coração e os grandes vasos provêm de células mesenquimais da área
cardiogênica. Durante a terceira semana, os tubos endocárdicos se fundem, originando o tubo cardioprimitivo. E no fim da terceira semana, o sangue já circula e se desenvolve o primórdio de uma circulação uteroplacentária. As visualidades crônicas são projeções formadas através das prolificações do toblastos e possuem capilares, crescem rapidamente e auxiliam a troca de nutrientes entre a circulação embrionária e materna. Forma-se nessa época uma placenta primária, além da cavidade amniótica e do saco vitelino. Todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te